Galera, então, é jornais soltando a mão do Alexandre, é comunista sendo exposto por mais que digam que o comunismo não existe. É rinha de jornalista digno de pipoca. Eis aí o efeito Elon Musk. A pronúncia tá certa? Tá certa? Ou melhor perguntar pro deputado lulista como é que fala? Esse elemento chamado Elon Musk. Tá, fiquei com vergonha, tá? Vamos de Elon Musk mesmo. Ninguém estava preparado para o que estava por vir com o furacão mundial, tendo o Brasil, um país dito democrático, tendo a censura exposta aos 4 cantos do mundo em nome da democracia, no epicentro. Certa vez um deputado disse: primeiro vai o povo, depois vem a mídia, em seguida o Congresso. É assim que se derruba alguém. Foi exatamente esse o roteiro que atingiu a Dilma. Será que é isso que nós estamos assistindo nesse momento? A etapa 2 do... Véi, não dá mais, daqui a pouco tá nós dois nesse buraco. Veremos isso e mais um tanto de PT e Lula fazendo o petismo esperado e chocando somente aqueles que, por conveniência, compraram o discurso. Luciano Huck, pra que você foi postar aquele vídeo, meu filho? Pra quê? Era melhor ter fingido que o peido não era seu? Então, você não sabe do que eu tô falando? Ah, meu filho, as últimas 72 horas foram, no mínimo, interessantes. Portanto, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, antes do vídeo, passando só para avisar mais uma vez e te convidar mais uma vez a nos dar a oportunidade de ser o seu jornal semanal no horário do Jornal da Rede Lully. Yay! De segunda a quinta tá no ar o Te Atualizei News, lá no canal Te Atualizei News. Portanto, se você ainda não conhece, quando esse vídeo acabar, vai lá conhecer e se inscrever. A mudança começa pela retomada da cultura e o jornalismo é uma parte importante dela. Convite feito? Bora pro vídeo. Bom, daqui a alguns meses, muito mais gente vai fingir que é liberdade de expressão desde criancinha, que nunca apoiou a censura, que nunca foi anti-bolsonarista psicótico. Capaz até de dizerem que sempre apoiaram o combate ao bolsonarismo dentro das 4 linhas. A liberdade de expressão é uma ideia tão exuberante, tão atraente, que mesmo os maiores censores precisam fingir que não fazem censura. Eles não precisam mentir só para os outros. Não, precisam mentir sobretudo para si próprios, porque não conseguiriam admitir que se tornaram os autoritários que tanto dizem desprezar. Com a censura exposta e sem encontrar uma narrativa que a justifique, muitos censores agora se deparam com as injunções da realidade e começam a retirar o seu apoio. Ótimo, mas para que o problema se resolva realmente e não mais se repita, os bolche-hipsters precisam se perguntar: o que nos levou a apoiar censura? Qual o estado mental, qual o erro de processamento cognitivo que nos transformou no extremismo autoritário que queríamos combater? Por que estamos histéricos e temos agido tão irracionalmente contra a própria democracia que queremos proteger? E galera, esse texto não é meu, ele é do Gustavo Maltache, autor do livro Contra Toda Censura. E esse texto, nesse momento, é fundamental porque, aparentemente, o príncipe beijou a princesa e ela acordou após 5 anos de sono. Folha de São Paulo, o que a Folha pensa? O que o jornal pensa? Pensa que censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. Impedir alguém de se expressar nas redes sociais viola a Constituição. Puna-se o que for dito, após o devido processo legal. Confesso que, em meio ao ataque do Irã contra Israel, ao qual o Brasil não condenou, sem chocar ninguém, afinal nós já sabemos que nós estamos do lado errado contra a nossa vontade. Esse editorial da Folha me deixou surpresa, até porque o texto diz coisas como... abre aspas. Pois um ministro do Supremo Tribunal Federal com decisões solitárias em inquéritos anômalos, conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, restituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas de Alexandre de Moraes proíbem cidadãos de se expressar em redes sociais. Fecha aspas. E galera, entenda. Proíbem mesmo. Eu mesma sou proibida por decisão legal de dizer algumas coisas ou de interagir com determinadas pessoas. E o mais louco é que eu não posso tornar pública essa decisão que me proíbe dessas coisas porque ela está em sigilo. E se eu mostrá-la,
eu posso ser processada. Isso é real. Mas engana quem acha que a Folha faria um editorial com um potencial catastrófico desse sem atacar os seus próprios desafetos, no caso os bolsonaristas. Então ela diz, aspas novamente, escapa qual seja o motivo para sustentar os silenciamentos que violam um direito fundamental. Alexandre de Moraes tem, no mínimo, o dever de publicar todas as decisões que o levaram a exercer esse poder extraordinário. Melhor mesmo seria que suspendesse as proibições. É um direito inalienável dos imbecis do bolsonarismo propagar as suas asneiras. Expostas à luz do sol, elas tendem a desidratar-se. Silenciadas, apenas alimentam o vitimismo hipócrita dessa franja de lunáticos. Puna-se o que houver crime no que for dito, mas sem recorrer ao instrumento institucional e autoritário da censura prévia. Fecha aspas. Aqui a Folha está dizendo que os bolsonaristas não devem ser silenciados porque, se nos deixarem falar, a gente desidrata por nossos conteúdos. Mas, se nos silenciarem através da censura, estarão nos dando os motivos para que digamos que somos vítimas de perseguição. É tipo, parem de censurá-los, senão eles continuarão dizendo que estão sendo censurados. E com razão. Então, muito ajuda quem não atrapalha. E nesse momento, você tá atrapalhando o STF. Foi o que eu entendi. A paulada foi estrondosa e repercutiu por toda a internet. Mas como o que é ruim pode sempre piorar, eis que aparece o Estadão também com um editorial que dizia: a legítima crítica ao Supremo. Quem tem minado a legitimidade do Supremo quando atropela sua jurisprudência, atua de modo político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se no legislativo? Imiscui-se, toma parte, opina em algo que não lhe diz respeito. Intromete-se. Véi, o Estadão acha um termo bonito para chamar o Supremo de intrometido. Tô rindo, mas é com respeito. E abaixo do título da matéria vem o seguinte, abre aspas, no seu transe salvacionista, o STF vê extremistas por toda parte, mas nem sempre a crítica é golpismo. Ao contrário, há razões genuinamente democráticas para questionar o Supremo. Fecha aspas. E galera, na hora que eu li essa parte, só veio uma cena na minha cabeça. Eu vejo extremistas e golpistas por todo lado! Com que frequência? Mas tá, vamos ao que o Estadão tem a dizer para a Suprema Corte dentro do seu editorial. E eu vou abrir aspas de novo porque tá muito bom. É o caso, portanto, de insistir que nem toda crítica ao Supremo tem subjacentemente a intenção de destruir a democracia. Exigir que o Supremo seja mais claro a respeito das restrições que adotam para as medidas drásticas que têm sido tomadas em sua missão autoatribuída de salvar a democracia brasileira não é, nem de longe, minar a sua legitimidade. Ao contrário, é constranger o Supremo a seguir o que vai na Constituição, como se isso já não fosse suas obrigações precípua, com justiça por ser a guarda do texto constitucional. Portanto, quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo, quando atropela sua própria jurisdição, atua de modo claramente político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se em questão própria do Legislativo. Fecha aspas. Tá, vamos aqui aos meus 2 centavos, que nada mais são do que minha opinião. Algo arriscado em tempos tão democráticos, né? Enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. A mídia sempre soube que excessos foram cometidos, mas essa mesma mídia sempre defendeu esses excessos porque a própria mídia dizia que as medidas eram necessárias para que a democracia fosse salva. Temos por aí dezenas de matérias dizendo isso, e no último vídeo eu mostrei esse tweet da Camila Bonfim dizendo que o Moraes tomou decisões de ofício sem ouvir a PGR e a Polícia Federal, o que geraram críticas, mas que isso não invalida o papel importante do ministro na defesa da democracia. Só que, após o Elon Musk também dar os seus 2 centavos nessa treta, a coisa cresceu de tamanho a nível mundial. E o que a mídia tá vendo nesse momento é que, eventualmente, de forma inevitável, vai dar Merlin, vai. Vai dar Merlin, vai. Então, o que eles fazem com esses pesados editoriais é criar um documento para ser exibido possivelmente num futuro próximo, onde a questão da censura imposta no Brasil poderá subir ainda mais um degrau de exposição.
E em posse desses editoriais, eles vão dizer: olha, a gente não apoiou isso não, hein? Com muita coragem nós enfrentamos um tempo complicado da história do Brasil. Olha os nossos editoriais, olha, essa culpa não é nossa. Vocês concordam comigo que a mídia tudo vê e depois escolhe o que vai noticiar? Mas o fato é que tudo ela vê, e a mídia viu na semana passada o embate travado entre Alexandre de Moraes e o respeitado criminalista Alberto Toron, integrante do Conselho Federal da OAB, que se deu dessa forma aqui. Vossa Excelência me permite, antes de tomar a decisão, agradecendo Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência uma vez mais e seus eminentes pares, apenas para dizer duas coisas sumariamente, para não tomar o tempo de Vossa Excelência. Também eu, falando hoje em nome do Conselho Federal da OAB, respeito o entendimento de Vossa Excelência, dos seus eminentes pares. Mas duas ponderações sumariamente. Primeira, nós sabemos que o regimento interno deste egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior a outra. Agradeço, e esse critério da cronologia deveria prevalecer. Não, doutor, mas o último argumento, presidente, por favor, eu tenho um último argumento. Prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o regimento. Mas a outra também é do especial Supremo Tribunal Federal. E é posterior, mas eu só quero dizer uma outra coisa a mais. Toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos complicar a questão. Já é pacífico a tribuna, isso. Com todo respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado. É isso. Então, a turma mantém o posicionamento sobre a não cabimento de sustentação oral por unanimidade. Por favor, doutor. Mais uma solapada bem tomada da OAB em nome da defesa da sustentação oral dos advogados. Só que dessa vez, talvez, porque se aproxima as eleições da própria OAB, o tom subiu. E galera, eu não sei se você viu esse vídeo, mas é necessário assistir novamente porque você pode ter perdido uma parte importante. O diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito, em relação a salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros. É que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o Estatuto da Advocacia, que é regido por uma lei federal, e é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Você ouviu direito o que foi dito no finalzinho? Nós vamos chegar lá. Alguém gritou, fora Xandão! E o presidente da OAB respondeu, nós vamos chegar lá. Mas o que me chama a atenção é ter que se enviar uma PEC para regulamentar algo que já está na lei. E sobre isso, eu tenho mais 2 centavos a acrescentar. PL das fake news, PL da censura ou apenas o PL 2630. Nomes que Felipe Neto repudia porque assustam as pessoas. Ele prega agora que seja usado o termo Constituição das redes sociais. Nove língua na alta. E aí a gente vai observar se a Rede Lully vai adotar. Por que se precisa tanto de uma lei que regulamente algo que o Supremo já vem fazendo? Será que é porque o que está sendo feito não está na lei ainda? Eu não sei, e eu não tô afirmando nada porque, galera, é tudo sigiloso, não dá pra saber. Só especular de acordo com tudo que vem saindo na mídia, como bem vimos agora nos editoriais da Folha e do Estadão. Portanto, não me derruba, TSE, é só achismo baseado, ó,
Nas vozes da minha cabeça. Mas eu fiquei pensando nisso porque enquanto a gente não via, e eu fiz um vídeo sobre isso, a Suprema Corte se adiantou a um possível problema e votou a revogação do seu próprio entendimento ao determinar que a partir de agora, se você ocupou um cargo eletivo e tinha foro privilegiado, você não pode mais sair do foro privilegiado porque perdeu o cargo. Sua polícia continuará sendo a Suprema Corte. E quem disse que o Supremo se adiantou ao problema não foi eu, foi o Josias de Souza lá do UOL, quando ele disse que o STF fecha na cara de Bolsonaro a porta do elevador da primeira instância e fulmina a tese da defesa. E isso porque a defesa estava questionando qual a legitimidade do Supremo em tocar os inquéritos do Bolsonaro. Então, agora tá aí a resposta. O Supremo decidiu que mesmo depois de você perder o foro, continua com a gente. E tá tudo certo. Só eu acho que devia chamar jurisprudência Bolsonaro, porque foi revista pensando única e exclusivamente nele, para justificar e resolver algo que já estava sendo feito. E para aqueles que podem se perguntar se a lei pode retroagir dessa forma para um processo que já está em andamento, eu não respondo, eu deixo outras pessoas responderem. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, sim, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Então eu acho que eu tenho o direito de pelo menos pensar que a necessidade de uma lei para as plataformas seja para regulamentar algo que já está sendo feito, certo? Não é loucura nem chapéu de alumínio, tá? Isso aí é uma teoria válida. Mas o problema é que o Lira não só arquivou o PL da censura, como saiu disparando diretas na cara de todo mundo. Porque o Lira não é um menino de indiretas, ele pulou a 5ª série, chegou na cara e disse: governo Lula planta mentiras e Padilha é um incompetente. E ainda diz que o governo fica plantando notas contra ele e quando o Congresso reage, ele acha ruim. Que homenzinho bravo, valente, corajoso. O que será que ele tá querendo? Mas como o Lira arquivou o PL da censura, o Toffoli já apareceu para anunciar a data que o tema poderá ser apreciado pela Suprema Corte. E isso porque eles entendem que se o Congresso não quer fazer, eles podem. Só que certa vez o doutor Ives Gandra me disse uma coisa. Quando o Legislativo não vota uma matéria que querem que vote, é porque o Legislativo chegou à conclusão que a maioria do povo não quer. Não é só fazer a lei. Não fazer a lei é uma forma de legislar. É de atender aquele que os eleitores pediram para que fosse lá colocado. E o mais interessante é que esse é o trecho de um documentário que eu fiz sobre o inquérito das fake news, do qual eu nunca pude publicar, mesmo estando pronto, porque todos os envolvidos ficaram com receio de como a democracia iria reagir a tal documento em forma de vídeo. Uma pena, porque ele tá pronto. Mas quem sabe um dia, né? Mas então, eu vou adiantar o que vai acontecer, porque nem precisa fazer cosplay de Mãe de Ná para prever o futuro. O Supremo vai legislar sobre o tema. Só que o momento não tá bom, não tá favorável, já que a mídia, antes parceira das decisões, tá se reposicionando. Então, editoriais pesados como o que vimos poderão aparecer novamente, inclusive em outros jornais. Você duvida? Venha, eu vou te ajudar. Não, melhor não. Menos a Rede Lully, essa vai manter o abraço forte e a mão amiga. Pegou o trocadilho? Após o efeito Elon Musk, todo mundo do nada ficou corajoso, ou como eu disse, a galera se apoderou do olho de Tandera e tá conseguindo ver logo ali na frente. E isso pode não acabar bem. As coisas no Brasil são tão loucas que o Elon Musk ficou duplamente chocado nas últimas 72 horas. Primeiro, ao descobrir que o Lula indicou o seu advogado pessoal para a Suprema Corte, o seu Zanin. E depois por descobrir que o Lula indicou um outro aliado de peso e também autodeclarado comunista. E um especialista falando que isso é do comunismo, que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. Governador, mas o senhor é comunista? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. Faltou só aquela musiquinha, né? Mas
Mas graças a Deus o comunismo não existe, viu? Ô, glória. Ainda nessas 72 horas, o responsável pelo Twitter no Brasil pediu demissão e muito provavelmente vai meter o pé daqui, já que Elon Musk prometeu que assim que seus funcionários estivessem em segurança, ele ia despejar os dados que comprovam, em suas palavras, o autoritarismo pesado que o Brasil vive. E só para terminar essa questão de comunismo não existe, mas acontece bastante, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi até a China conversar com o Partido Comunista Chinês para alinhamento político e ideológico. Postou uma foto com uma bandeira comunista e ainda postou no Twitter do Elon Musk. Mas o mais legal é que o Twitter é proibido na China. Então, para fazer tal postagem, a Gleisi Hoffmann pode ter violado a lei da China e usado um VPN para fazer a postagem. Sobre essa situação maravilhosa, vamos ouvir a moça da Rede Lully que teve um problema com o disjuntor. Vai a Gleisi lá para Venezuela fazer loas a Maduro, vai a China dizer que a China é uma democracia efetiva, quer dizer, isso evidentemente é dar carne aos leões, ou seja, é estimular o discurso bolsonarista, o discurso da oposição contra o governo Lula, né? Contra o Lula, né? Hoje eu estava conversando com o pessoal da área econômica e tá um alívio, porque se vocês repararam, a Gleisi Hoffmann e o PT pararam de bater no Fernando Haddad, pararam de bater no pragmatismo, no bom senso, na gestão econômica. Mas aí, quando menos se espera, tá lá a Gleisi fazendo um papel desses. E isso não é um fato isolado, porque se fosse a Gleisi sozinha, já seria péssimo. Mas a Gleisi é presidente do PT. O PT é o partido do presidente da República. E o próprio presidente da República, o Lula, né, já fez loas lá, a China, a própria Rússia, que invadiu a Ucrânia, e enquanto ele fez loas à China e à Rússia, que definitivamente não são democracias nenhuma das duas, né, o Lula ao mesmo tempo deu caneladas na Europa e nos Estados Unidos, que são o quê? As duas maiores democracias ocidentais. Ou seja, o que a Gleisi está fazendo? Oba! Né? O bolsonarismo está em festa, certamente, depois de uma dessas. E você sabe o que é o mais louco? Ela está dizendo exatamente tudo que o PT, a Gleisi e o Lula são. Mas a preocupação dela é isso dar munição para os bolsonaristas malvadões. Ela ignora o fato que eles são, assim, alinhados com ditaduras enquanto metem caneladas em democracias. Mas no Brasil, confia, é para salvá-la. O negócio tá tão feio dentro da Rede Lully, né, com tudo isso explícito ao extremo, esse apoio extremo e irrestrito, porque tá na cara que Luciano Huck veio a público nas redes sociais para fazer um videozinho, meu Deus, vexatório. O cara disse que ele corta pros dois lados. E olha, quinta série B, para com isso. Aqui ele corta pros dois lados politicamente. Diz ele que se eu apresentar para ele, ou você apresentar para ele uma ideia melhor, ele não tem problema nenhum em substituir a ideia dele pela sua. Mas nas eleições eu não vou te falar que ele fez o L, porque a esposa dele fez, ele apoiou, e você sabe que quem manda em casa é as mulheres, né? Ou você sabe, você pode negar, mas você sabe. Então, no meio dessa crise da Rede Lully, não sei se também por audiência e credibilidade, ele achou uma boa ideia aparecer dizendo: ei, eu sou o cara agora que tá em cima do muro. Que ideia boa. Só que não. E pra encerrar esse vídeo, galera, rinha de jornalista! Glenn Greenwald estava numa saga para mostrar ao mundo o que ele chama, e em nome da democracia eu vou ter que dizer que ele chama, pro TSE não me punir. Ele chama de censura autoritária. Em sua nova investida, ele foi até a Folha de São Paulo escrever o seguinte artigo: Moraes viola a liberdade de expressão e devido processo legal. Musk, além de falar a verdade, foi bastante comedido em críticas ao regime de censura comandado por ministro do STF. Na Folha! Você lembra? Oh, segura aí, segura. Não, pensando melhor, não. Uou! Mas você sabe quem ficou full chats com tudo isso?
Reinaldo Azevedo, que foi até o Twitter fazer um textão sobre o Glenn, e eu vou resumir porque, né? Não é redação do Enem? Reinaldo diz que o Glenn fala não tem fundamento jurídico, só chorume bolsonarista, que ministro Xande dentro das 4 linhas enfrenta fascistoides e golpistas e que apoiá-lo não tem nada de estranho. Continua dizendo que a esquerda era assim hostil ao Alexandre e hoje apoia muitas das suas decisões porque ele enfrenta os neofascistas. Que o Glenn, antes apoiado pela esquerda contra as ameaças neofascistas, hoje está em campo oposto e alinha suas posições com os que queriam expulsá-lo ou prendê-lo. Ah, e também que quem precisa explicar suas novas e más companhias é o Glenn, não a esquerda. Por fim, chamou o Verdevaldo de colonialista e que ele precisa parar de achar que está aqui para colonizar nativos. E ele finalizou o seu artigo dizendo, seu artigo não, né, seu diarreia verbal. A esquerda é coerente quando apoia hoje o Alexandre, que esquerdista nunca foi. Incompreensível é que Glenn tenha encontrado um abrigo no peito daqueles que essencialmente o odeiam. Mas aí na hipótese benevolente é com o Freud, não comigo. E na hipótese não benevolente? Aí é matéria para jornalismo investigativo. Fim. Galera, o Reinaldo tá pedindo com todo jeitinho que alguém investigue o Glenn. Que doideira. E eu resumi o textão do Reinaldo porque ninguém merece. Mas a resposta do Verdevaldo eu vou dar na íntegra. Segura esse torpedo. Abre aspas. Abre aspas. Deixe-me te contar sobre Reinaldo Azevedo, um dos menores e mais partidários comentaristas da mídia, e aquele que mais pateticamente muda de lado assim que pode se beneficiar. Ironicamente, ele insiste que as pessoas são doentes mentais por fazerem exatamente o que define a vida dele, mudar rápida e radicalmente de lado político. Sim, a esquerda nobre e gentil arma a doença mental e brinca com ela como um insulto político. Ele também diz que defender o devido processo legal e a liberdade de expressão é imperialismo. Ao contrário dele, nunca mudei de lado. Durante toda a minha vida defendi a liberdade de expressão e o devido processo legal como um princípio universal, não apenas quando isso ajuda o meu lado. E é isso que eu estou fazendo agora. Mas não há ninguém na mídia brasileira que tenha mudado de lado de forma mais patética e embaraçosa do que o Reinaldo. Quando a grande mídia corporativa se uniu no ódio ao PT, Reinaldo passou anos na direita, chamando Lula de corrupto e exigindo o impeachment de Dilma. Tinha um ódio obsessivo pelo PT, culpando-o por tudo. Assim que a grande mídia corporativa abraçou o PT, por medo de Bolsonaro, Reinaldo seguiu o roteiro e imediatamente mudou de lado. Depois de décadas odiando Lula, ele é o mais devoto adorador de Lula. E mesmo a trajetória do outro grande filósofo político e gigante do jornalismo do país, Felipe Neto, sempre recitando as ortodoxias da elite, sempre mudando o momento em que a elite muda de opinião. Pior ainda, quando eu estava reportando a Vaza Jato, eu fazia o mesmo que faço agora. Criticava o STF, defendia o devido processo como um princípio universal, defendia mudanças na lei brasileira. Nunca Reinaldo me acusou de imperialismo ou querendo mudar o povo primitivo. Ele fez o contrário, tanto em público quanto em privado. Me saudou com elogios embaraçosos e obsequiosos, como faz agora com o Lully. Pessoas como Reinaldo, que não têm princípios fixos de qualquer tipo, presumem que todos os outros sofrem da mesma doença intelectual e espiritual. É por isso que ele só consegue entender a defesa de princípios como uma mudança de lado político, confusa e mentalmente doentia. Seu cérebro não consegue compreender um princípio ou direito. Ele só consegue entender tudo através do pequeno prisma partidário de que isso ajuda ou prejudica o meu lado. Devido a esse problema, ele diz sobre mim que aqueles que mudam de lado têm problemas de saúde mental. Mas, obviamente, ele está diagnosticando a si mesmo. Fecha aspas. E como se não fosse o Nossa Senhora, meu Deus do céu, suficiente, o Glenn ainda postou esse vídeo de Reinaldo do passado versus o Reinaldo do presente, ao qual vamos ouvir o áudio.
Se você tivesse que dar uma nota pro governo Lula nesse primeiro ano, de 0 a 10, qual seria? Reinaldo presente. Pro governo Lula, dou nota 8. Pro Lula, dou nota 11. 8 pro governo, pro Lula 11. 8 pro Lula, 11. Porque eu desafio alguém a dizer: eu no lugar dele faria melhor o quê? Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados, o PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? Se você tivesse que dar uma nota. Ai, trilogia do capeta, achei pesado. 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 E eu não sei se vocês perceberam, quando ele fala não pro Lula eu dou nota 11, até a jornalista que tava perguntando pra ele ficou sem graça, porque ela ficou muda, né? Ficou tipo... Que vassalo. E é assim com essa treta homérica que a parte 2 dessa saga com cara de franquia termina. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E galera, vocês viram que o bicho tá pegando. E postar esse tipo de vídeo aqui, por mais que sejam fatos públicos de domínio público e repercussão midiática, é sim um ato de coragem, porque, né? Democracia pra Carvalho. Então, para que a gente continue aqui ou em outro lugar, se a democracia tupiniquense não deixar, entra pra família no teatualizei.app. Lá você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço muito conteúdo exclusivo como forma de agradecimento. Os tempos podem estar loucos, mas nós nunca estivemos tão sóbrios. E uma sociedade desperta, atenta, causa problemas para aqueles que desejam dominar não só o nosso comportamento, como os nossos pensamentos. Nunca mais as coisas serão como eram antes, graças a Deus. Portanto, com 10 bonouros por mês você faz a diferença no meu trabalho e se junta à melhor família da internet. Para quem quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual será o conteúdo da parte 3? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!